Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Hoje a gente vai falar desse serial killer, o tal do Lázaro. Até o nome dele é uma coisa que envolve muito o espiritual, o caso em si envolve muito o espiritual, mas eu não gosto de chamar esse nome serial killer, me incomoda isso, porque eu sei muito bem quando nós estamos nos países de fora, inclusive em fóruns de internet, em chats de games e etc, e você vai falar o seu idioma e você é repreendido na hora. Já no Brasil, a alienação, a distorção foi tão grande que a gente acostumou a falar nomes em inglês, termos em inglês com diversas coisas. Então, assassino em série, não serial killer, o cara tem que falar inglês. Eu acho bonito quem fala inglês, mas para quem vai viajar, para quem vai trabalhar com isso, pretende ir para fora. Mas o povão, meu irmão, pra quê? Mas vamos lá. Esse caso, ele é um caso que envolve tanto o físico como o espiritual. O cara se autodenomina possuído pelo demônio, e eu não duvido nada disso, acredito que é real. Isso é uma prova do espiritual, isso acontece o tempo todo, só que é ridicularizado, como a própria UOL está fazendo aqui. Eles ridicularizam esse assunto. Não, aí é transtorno de personalidade. Como é que um cara pode escapar como está dando trabalho aí? Deus queira que a polícia pegue, acredito que vão pegar. Talvez quando você esteja vendo esse vídeo já pegaram, mas eu não quero aqui estar te informando do caso, porque isso a mídia já faz. Eu quero falar para vocês o que eles não falam. É esse o meu papel aqui. Então, a própria UOL diz que mais de 200 policiais estão envolvidos na captura desse cara. Escuta só eles mesmos falando isso. Vai trazer agora detalhes, informações novas sobre um homem que é procurado pelas polícias do DF e de Goiás. Ele afirma estar possuído pelo demônio. Lázaro Barbosa de Souza está sendo procurado por uma força-tarefa. São mais de 200 agentes aí das polícias federal, rodoviária, civil e militar. Olha só essa imagem. 4 polícias, meus irmãos. E olha as imagens, eu não vou aumentar porque esses caras são doidos, né? Pra dar strike aqui no canal, né? Então não vou facilitar pra eles, mas olha... Parece até filme, né? O foragido de 32 anos é condenado por homicídio e estupro e suspeito de mais 4 assassinatos, todos recentes. Segundo os investigadores, Lázaro diz ser perseguido aí por uma espécie de demônio ou espírito. A mídia faz questão de ignorar isso. Agora, meu irmão, se você não vê nada de estranho e um cara que consegue dar esse trabalho todo para 4 polícias, mais de 200 homens envolvidos, com cobertura da mídia o tempo todo, inclusive sensacionalizando o negócio, eu não sei mais o que pode ser espiritual para você. Não é de hoje que eu dizia para vocês, analisando algumas coisas, hoje não pode mais, mas há 3 anos atrás eu pegava às vezes essas coisas que aconteciam desse tipo aqui e colocava a declaração do criminoso. Ele falando, inclusive, teve um caso que a gente analisou, que o cara fez, tinha uma viatura da polícia, mais ou menos uns 50 metros de onde ele ia cometer o negócio, e ele fez ali sabendo que ia ser preso. E quando prenderam ele, ele disse, não, o coisa ruim mandou que eu fizesse, eu tinha que fazer, senão ele não me deixava em paz. Mas quando você fala alguma coisa espiritual, e tem gente que diz, não, mas se for olhar por esse lado, aí ninguém é culpado de nada. Claro que é. Você tem que conhecer mais a Bíblia, você tem que conhecer mais a Deus. Essas coisas só se chegam nas pessoas porque elas permitem, porque elas convidam. As pessoas deixam o demônio entrar dentro da sua mente, do seu corpo, porque se afastam de Deus. Vestir a armadura de Deus, como está nas Escrituras, é seguir suas leis, é seguir suas regras e ter de fato a proteção divina, estar protegido. Quando a gente segue as leis do nosso Jesus Cristo, nosso Yahushua, você está protegido. Mas as pessoas acham que isso é coisa de crente bobo, que isso é... Não. Eu conversei com um cara, que eu não vou citar aqui, né? Mas bem famoso aí na internet, fiz um podcast com ele. E eu senti que aquele cara ali, ele está completamente possuído, meus irmãos. Completamente possuído. Ele parado, enquanto a gente preparava para fazer as gravações, e ele ficava assim, ó. O tempo todo o cara fazendo isso. Parecia que alguma coisa falava com ele, escutava ele. Eu não vou falar aqui porque quem assistiu esse podcast que a gente fez lá no canal do Jonatas Scrive sabe de quem eu tô falando.
E porque quando o cara é famoso e você fala qualquer coisa, as pessoas já veem, ah, tá querendo crescer em cima do nome do cara. O próprio cara faz isso. Mas eu senti isso nele. Se eu tô errado, beleza, peço desculpa. Mas eu senti que aquele cara tá cheio de encosto. E não é de hoje que esse tipo de coisa aí, ó, acontece. As pessoas são influenciadas por entidades malignas o tempo todo. Como é mostrado em filmes, que na verdade filmes falam de verdades. As pessoas é que não entendem ou não aceitam, não tem preparo para aceitar. Mas o filme, como Constantine, ele deixa claro isso. É literalmente uma luta do bem contra o mal todos os dias. Eu mesmo acho muito importante você rezar à noite, você rezar quando acorda, para que você sempre esteja em contato com Deus. Converse com Ele sempre, meus irmãos, porque existe muita coisa ruim. Agora, falando do físico, meus irmãos, eu não posso te deixar de falar de uma experiência que eu tive hoje, inclusive. Teve um rapaz que disse: Davi, eu estou procurando uma areazinha de lazer no valor até de uns 40 mil reais. Conversei com um amigo meu, ele disse: olha, Davi, por coincidência, eu tenho uma terra para vender, pequenininha, bem pequena mesmo. Só tem a casa mesmo e uma piscininha, mas eu quero 60. Então eu fui lá olhar. Lá no meio do caminho, vou até colocar um trechinho aí pra você ver. Acabei furando o pneu do Vectra. Não, pra tu entregar do jeito que tá aí. Olha, só passar a chave. Hoje eu entrego ela por 60 mil, do jeito que tá. 60 conto. É. Porque você não encontra não. Gente, é isso. Pneu, é. Pneu. Estourou, foi? Estourou. Não tá com a porra não. Poxa, não tá calibrado não. Ele baixou, foi? Tá baixando, pela virola. Mas bora se embora, eu meto o pé e dá pra chegar, pô. Não, rasgou. Rasgou, foi? Rasgou. Deve ter sido uma pedra, né? Foi ali, ó. Não, que foi de lado, ó. Vou ver se eu não trouxe. Deus queira que esteja. Ou trouxe. Oh, eu tinha certeza que tava no Astra. O homem foi vendido vale por 2. É, mas agora aqui foi sorte, viu? Tá bom. Eita, é mesmo. Deixa eu aqui, é melhor que eu aperto. Acho que agora vai. Da terra. Agora não vai mais não. Vamos tentar com uma pedra. Mas será que ela não vai escorregar? Ué. Cadê que agora vai? Ele vai levantar uma. Só pra nós ver. Oi, tá correndo, tá correndo, tá correndo. Tá, né? Puxa pra frente é melhor, eu não apertei, depois devagarzinho pra aqui, que aqui ele vai. Tu já apertou todas? Vocês olham aí. Do jeito que tu tá aqui, tá? Puxa ele pra aqui assim, mais ou menos. E aí peguei na entrada do... Bota ele aqui pra frente agora. Aqui não? Porque ele pega aqui, né? Era bom Vai, pegar vai. aqui, ó, na bandeja. Ele levantava com tudo, deixa eu ver. Acho que aí já vai, viu? Vai, pô, vai. Cadê o outro pneu? Agora vai. Agora sim. Até demais agora.
Era só usar a inteligência, né, velho? É, e um pouquinho de paciência que dá tudo certo. E a galera mete o punho, viu? Opa! Ele sai, consegue sair? Sai. Que é bom o cara dar um apertinho roxinho, que roda de ferro é foda. Né? E o que eu percebi, família, na região, e tenho percebido isso em vários lugares, vocês sabem que ao contrário de outros youtubers aqui, que não conversam com o povo, que não estão no meio do mundo, como eu faço, todo dia eu vou para algum lugar. Tudo perto aqui na região, mas eu sempre estou em contato com o pessoal. O que a gente vê é simplesmente medo. Você vem de outra região que ninguém te conhece ali, as pessoas têm medo. Há anos atrás, quando eu andava com meu pai, o que a gente tinha era hospitalidade, era totalmente o contrário. Mas hoje as pessoas têm medo. E o que foi que mudou do tempo antigo para agora? São as leis. Não é que as pessoas ficaram ruins. Inclusive muitas daquelas pessoas ainda estão vivas. Estão mais idosos, mas estão vivas, morando nos mesmos lugares. E aí, eu lembro que no quarto da minha avó e do meu avô, tinha uma espingarda calibre 12 e 2 canos. Ninguém nunca assaltou lá. Ninguém nunca pulou nem a cerca. Outros lugares, a mesma coisa. Outros sítios, outros conhecidos, a mesma coisa. Depois que criou-se o Estatuto do Desarmamento, passando por cima da vontade popular, passando por cima da democracia, as pessoas perderam o direito de protegerem a sua propriedade e mais, o mais importante de todos, proteger a sua própria vida. Você sabe, meu irmão, que você hoje, espero que você não tenha passado por isso, mas se você passou, ou pelo menos conhece alguém que passou, você sabe que quando acontece um roubo na tua casa, algum problema, no mínimo 20 minutos, se você estiver dentro de uma cidade, é o que você espera, no mínimo, para a polícia chegar. Dentro de 20 minutos acontece muita coisa e muita coisa ruim. Então, já está mais do que comprovado que o Estado é ineficiente em te proteger, em te dar segurança. Esse serial killer, esse vagabundo, é um verme, não é nada. Mas está tocando esse terror, as pessoas estão amedrontadas naquela região, as pessoas estão com muito medo. Até as autoridades vêm aqui, nessa matéria da UOL, depois você assista. E fala, não se preocupem, nós estamos dando cobertura. Nada contra a polícia, nada contra o trabalho da polícia, mas como é que as pessoas vão se sentir seguras? Elas devem se sentir seguras igual a família que foi exterminada. Vou colocar a imagem aí pra você ver. Por um só vagabundo. Por que a gente não ouvia falar de coisas semelhantes em tempos antigos? A gente não ouvia falar disso porque as pessoas podiam se defender. Elas tinham esse direito legal de fazer isso. O cidadão de bem, o brasileiro, são pessoas muito honradas, meus irmãos. As pessoas não querem estar fora da lei. Não querem fazer nada para depois serem consideradas criminosas. As pessoas querem estar dentro da lei. E quando o Estado sabe que é ineficiente, que é incapaz de promover a segurança, e ele faz isso, mesmo assim proíbe o cidadão de se defender, então ele é cúmplice de um cara desse. O Estado é cúmplice de um cara desse. Um cara desse só existe porque o Estado permite que exista. Pode ter certeza, meus irmãos, que se aquela família que perdeu a vida na mão dele tivesse o direito de se defender legal, se eles pudessem ter esse direito, pode ter certeza que não teriam sido as vítimas. A vítima teria sido diferente. Talvez nós nem soubéssemos desse cara, da existência dele. Então você veja aí, fica comprovado. Esse caso era para ser um caso, né? Se fosse a turma do mimimi, a turma da lacração, eles não parariam de falar em um minuto nessa questão. Mas o nosso lado, por achar que tem razão, tenho certeza que você concorda comigo com o que eu estou falando. Mas você não vai ficar o tempo todo nas redes sociais, até porque você é uma pessoa que tem ocupações na sua vida. Você não vai ficar como a turma deles o tempo todo. Olha, usando isso o tempo todo para falar. Você não vai fazer isso. Você é uma pessoa ocupada. Mas infelizmente por conta disso, a turminha deles é desse tamanho. Mas são chatas, são barulhentas, se faz ouvir.
enquanto a nossa fica calada. Então, esse é um dos pontos, meus irmãos. A prova do que eu tô falando é que você vê que todo policial hoje, principalmente os famosos, né? Tem o delegado da Cunha, tem o próprio Gabriel Monteiro e tantos outros que estão por aí, né, fazendo sucesso. Se você perguntar a qualquer um deles, olha, policial, o senhor é a favor, o senhor acha bom que o cidadão de bem possa ter o direito de se defender legalmente? O senhor concorda com isso? Todos eles são unânimes em dizer que sim. Porque o policial de bem, o policial honesto, ele sabe muito bem que cada cidadão que tem o direito de se defender legal, que pode portar a sua proteção, ele é mais um agente da lei. Porque, meu irmão, nenhum de nós tem sangue de barata. Se eu ouvir minha vizinha, se eu ouvir meu vizinho, filho do meu vizinho, mesmo que não seja aqui em casa, sendo atacado, e eu puder defendê-los, meus irmãos, eu não penso duas vezes. Como naquele caso da creche que a gente falou agora há pouco, um vagabundo entra sozinho ali, pinta o set, tira a vida de meio mundo de pessoas, verdadeiros anjos, como aquelas professoras. E as pessoas não podem fazer nada. Ainda vão tentar ajudar e se machucam também, porque o menor crime que o criminoso, né, vai fazer ali é o de estar ilegalmente armado. Porque o que é que acontece? A nossa legislação, ela não pune você por 2 crimes, ela só pune você por um. Os outros entram apenas com um agravame. Eu já expliquei isso aqui. Por exemplo, vamos dizer que você roubou um veículo, tá certo? Você roubou esse veículo. Para roubar esse veículo, você pegou uma arma, quer dizer, porte ilegal de arma, ameaçou a vítima e roubou o veículo. Desses 3 crimes, o mais grave é o roubo do veículo, né? Tá certo. Então, o mais grave é isso, você vai responder por ele. Então, se a pena para aquele roubo é de 1 a 5 anos, por você ter usado uma arma ilegal, por você ter ameaçado, o juiz deve optar aí entre 3 e 4 anos. Entende, irmão? Diferente daquele que simplesmente foi lá e só roubou o carro. É por isso que você vê um cara ser condenado pelo mesmo crime. Esse aqui roubou a mão armada, ameaçou, pegou 4 anos. Aquele outro também roubou um carro, mas só roubou. Ele pegou 2 anos. O crime dos dois, se você for olhar, foram condenados por roubo. Mas os outros 2 crimes entraram como agravante. Mas ele só pode responder por um. Ou seja, no máximo ele poderia passar 5 anos. Então, resumindo o que eu estou dizendo, para você que é lá de nós entender. Quando um meliante resolve fazer mal a um cidadão de bem, o menor crime que ele vai cometer é o do porte ilegal. Ou seja, para o criminoso, ele tem autorização de usar a arma, porque não vai entrar, ele não vai responder por esse crime. Vai entrar no máximo como agravante. Já o cidadão de bem, se for pego, como ele não cometeu crime nenhum, ele vai pagar diretamente por o crime de estar armado. Você tá entendendo como é que funciona o negócio, meu irmão? É carta branca pro vagabundo e punição severa pro cidadão de bem que resolver se defender sem autorização do Estado. Então, meu irmão, quando eu vejo uma matéria dessa, sério, eu não gosto nem de comentar, meu irmão, porque eu queria dizer tanta coisa que se eu disser, o canal cai. Eu tenho que medir palavra. Você veja como eu faço uma escolha nas palavras que eu falo aqui, porque senão não pode. Agora, dói na minha alma ver esse tipo de coisa acontecer, principalmente eu que já tenho 37 anos, e pessoas que têm mais idade do que eu é que ficam mais indignadas ainda. Você vê que a turma mais jovem, ela já nasceu nesse sistema, ela não acha tão absurdo. Mas nós que já somos mais velhos, que temos mais experiência nessa vida, a gente fica indignado porque nós sabemos que isso só acontece por causa, aí eu tenho que dizer, dessa maldita agenda global que conseguiu ser implementada no Brasil graças à esquerda, que adiantou demais esses passos. Você veja que lá nos Estados Unidos ainda não conseguiram, já tentaram várias vezes tirar o direito deles se defenderem, mas não conseguiram. O povo se defendeu, mas aqui no Brasil, infelizmente, conseguiram. Grande parte disso culpa da maldita mídia que a gente tem aqui. A gente tem uma das piores mídias que existe no mundo. É uma grande ferramenta e com muita credibilidade ainda. Muita credibilidade com o povo. Pra você ter ideia dos absurdos que é,
Aquela discussão sobre a Copa América, o SBT perdeu em audiência, mesmo exibindo o jogo, perdeu para a Rede Globo. E a Globo, lógico, debochando disso. Então, não adianta protesto, meus irmãos, não adianta falar, quando na verdade o próprio povo alimenta esse sistema. E caso a pessoa não saiba, quando você liga a televisão ali, você está alimentando o sistema. Você vira ponto de audiência. Ponto de audiência é usado para vender publicidade. Olha aqui, ó, eu tenho tanto de audiência nesse horário, eu quero que você me dê tanto. Então, graças a cada pessoa que ligou a televisão na rede podre, ela continua firme e forte aí. Ela que é responsável, diretamente, na minha opinião, não só ela, mas toda a mídia podre, que trabalhou para que isso fosse possível, tirar o direito do cidadão se defender, que esse é o caso. Ela é responsável por isso. E as pessoas continuam nutrindo esse sistema. No mais, meus irmãos, reforce as suas orações, peça sempre proteção divina, porque aí é mais um caso também da influência espiritual na vida das pessoas. E repito aqui, não é porque, de fato, tem um espírito falando com ele, um espírito maligno, guiando os passos dele, que ele não deve ser punido. Ao contrário. Se isso aconteceu é porque ele permitiu, é porque ele abriu mão de Deus. Então tem que pagar do mesmo jeito. Não tem essa de, mas se for levar por esse lado, então ninguém é responsável. É sim, porque a pessoa atrai isso para a vida dela. Agora, é fato que isso existe. Chega, meu irmão, você não pode mais estar acreditando na mídia que ridiculariza esses assuntos, porque tá aí, cada vez mais testemunhos que você vê num juiz. O testemunho não é válido, o cara tá dizendo o que aconteceu com ele. Muitas pessoas sabem disso. Você vê o dedo do paranormal acontecendo ali, 200 homens envolvidos e ninguém conseguiu pegar o cara até o momento. Então, ainda acham que isso é nada demais? Eu vou deixar essa pergunta aí pra vocês. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Espero não ter mais nunca de falar desse camarada. Um abraço, meus irmãos. Fiquem todos com Deus. Fui!